Pô, cheguei. Vamos falar sobre uma história que tá acontecendo lá em Washington, nos Estados Unidos, de uma mulher que comprou um local para ela morar e vai pagar em menos de 5 anos. É uma história comovente, interessante, cheia de percalços e aspectos para se pensar sobre como vive a sociedade hoje. Afinal, você sabe que tá difícil comprar casa e a gente vai ver um pouco sobre dados sobre isso. Meu nome é Caio, sou seu guia para o futuro e hoje a gente vai olhar uma história lá do Daily News e tá contando a história de Annie Wunderlich. Annie Wunderlich, ela era uma criadora de conteúdo que morava em Nova York. Ela tinha um pequeno negócio. E assim como todo pequeno negócio tem várias dificuldades, não tem muito caixa. E aí aconteceu uma coisa entre 2020, 2019 e 2023, que foi a pandemia, né? E a pandemia, ela acabou quebrando o negócio da Annie. Deixou de ter tantos clientes e teve toda aquela calamidade pública. Então ela perdeu o negócio que ela tinha, quebrando. Ela passou a morar numa van junto com seus cachorros. Passou cerca de 4 anos morando nessa van. Então provavelmente do período ali um pouco antes da pandemia. E em algum momento em 2023 ela pensou que seria muito legal fazer uma viagem para o Reino Unido, para passar o Natal por lá, falar com as pessoas que ela conhecia, talvez criar um conteúdo diferente. E aí nessa viagem ela foi para um local chamado Cotswolds. Cotswolds é um local que ele tem uma vida um pouco mais próxima com a natureza. Então você consegue ver aqui atrás de mim como é que é uma visão aérea de Cotswolds. E é um local bem inspiracional, você consegue ver bastante coisa interessante, casas tranquilas, uma vida mais tranquila, especialmente para uma pessoa que vem de Nova York, que é uma das maiores megalópolis do mundo, conhecida por ratazanas, pizza e bastante gente correndo e querendo lhe atropelar. Essa viagem em Cotswolds, certamente ela ficou mexida, passou a olhar para uma ideia de vida um pouquinho diferente da que ela vinha vivendo e teve um pequeno percalço. Definitivamente um grande percalço nessa viagem que ela teve. Em Cotswolds, ela estava andando por lá, caiu de uma escada e aí ela quebrou a coluna e acho que um tornozelo, uma coisa assim. Mas especialmente ela quebrou a coluna, que é um grande problema. A coluna é onde passam os nervos, certo? Então é o que liga a sua mente ao seu corpo. Se você quebra essa coluna, você pode ter um grande problema de não conseguir mais caminhar, não conseguir mais se mexer. Para ela, felizmente, não foi o caso, mas ainda assim foi um grande percalço. Logo em seguida que acontece esse evento, ela passou umas 2 semanas presa no hospital, né? Então, não presa de polícia, presa no hospital. E ela ficou no período de recuperação. Depois disso, como ela era nova-iorquina, ela tinha que voltar para casa, né? Para continuar essa recuperação. Só que aí tem um grande problema. A coluna, além desse grande aspecto nervoso que ela tem, ela também é responsável pela sustentação do corpo. Então, grande parte do esforço de quando você está sentado, como eu estou agora, está inserido sobre a coluna. Então, ela não podia voltar sentada no avião, ela tinha que voltar deitada. Ela teve que pagar uma passagem extra de quase $2.000 para conseguir voltar para casa, para ter adequação especial. E quando você volta para cá nos Estados Unidos para continuar um tratamento médico, o tratamento médico nos Estados Unidos ele não é uma coisa trivial, ele é um negócio que é absurdamente caro. Tem diversos relatos sobre pessoas que quebram o braço e chamam Uber ao invés de chamar uma ambulância, porque a ambulância pode vir uma conta surpresa entre $2.000 e $5.000. Então acaba que é uma coisa absurdamente cara quando você tem que lidar com saúde nos Estados Unidos. E ela teve que lidar com isso por cerca de 2 anos. Então ela se afundou em débito e passou um tempo morando junto com a mãe. Mas ela é uma mulher de, hoje, 43 anos. Então ela já não queria mais morar com os pais e devidamente ela queria viver a vida dela. Acontece que essas dívidas, como é que você lida com isso, certo? Efetivamente, quando você vai comprar um apartamento, você tem que contrair mais dívida para pagar um financiamento de cerca de 30, 35 anos. Então, é bastante tempo para você pagar bastante dinheiro. E aí é que ela diz ter encontrado uma outra opção. Porque existem algumas opções que estão surgindo, que estão ficando mais baratas, intimamente ligado a esses dados de moradia relacionados aos Estados Unidos. Para a gente ter uma noção do tipo de problema que tem relacionado à moradia, a gente consegue saber que do período de 1985 nos Estados Unidos até mais ou menos 2024, em 85, o salário anual nos Estados Unidos ele era cerca de 3,5 vezes o salário anual para você comprar um apartamento. Então, se você recebia 100 mil, um apartamento por lá ia estar saindo por 350 mil no ano. Hoje em dia, se você recebe 100 mil no ano, ele vai estar saindo por 500 mil, com valores relativos à sua própria época.
Então, efetivamente teve um aumento vertiginoso do custo de moradia, especialmente por lá, cerca de 50%. E no Brasil isso também não é muito diferente. Então, a gente vem vendo um grupo de custo de moradia bem galopante em relação ao salário que as pessoas têm, uma queda vertiginosa em relação a isso. Para a gente olhar também para os aspectos de como isso afeta a população, um estudo que é feito anualmente lá nos Estados Unidos, do Departamento de Moradia, ele observou num determinado dia, um estudo em que o pessoal conta as pessoas que estão em situação de rua. Situação de rua aqui, lê-se, não tem uma residência para ficar, passar a noite. Então são pessoas que vão para abrigos, moram nas calçadas ou então dormem nos seus próprios carros. Especialmente nos Estados Unidos essa questão dos carros, porque lá carro é consideravelmente barato em relação ao salário que a pessoa recebe em média, diferente do Brasil, em que um carro ele é tão caro quanto uma residência, dependendo do local. Então tem essa variação por aí. Então você vai observar que essa população de rua ela vai se expandindo vertiginosamente. Nem todo mundo está alocado em grandes metrópoles, cerca de 1/3, se não me engano, da população dos Estados Unidos está residindo em áreas não muito urbanizadas, então áreas consideradas rurais e por aí vai. E o resto está concentrado na população. E também tem uma grande questão que normalmente o pessoal olha com um pouco de preconceito, que é a questão de pessoas com doença mental e abuso de drogas, mas isso só constitui cerca de 1/3 da população de rua nos Estados Unidos. Então isso definitivamente é um dado que ele demonstra uma crise generalizada. Voltando para o dado, o pessoal do Departamento de Moradia, contando em um único dia no ano passado, contou cerca de 745 mil pessoas em situação de rua nos Estados Unidos da América. Quase um milhão de pessoas em um único dia. Mas esses mesmos departamentos de contabilização de moradia, como a National Homeless Association, eles consideram que tem várias questões que elas são relativas em relação ao ano. Então, pessoas que entram em uma situação de rua porque perderam o emprego, passam 2 meses, conseguem outro emprego e conseguem sair dessa situação, tem uma certa volatilidade nessa condição de pessoa que está morando em condição de rua. Como existe essa volatilidade, a estimativa de pessoas que lidam com a situação de rua ao longo do ano é muito maior. Em 1996, um estudo da National Homeless Association observou 2 contagens ao longo do ano e estimou que de pessoas individuais em situações de rua naquele ano, cerca de 2,3 milhões de pessoas tinham passado por essa situação. Na época, isso representava cerca de 1% da população dos Estados Unidos da América, que não tinham um local para residir ao longo do ano, em algum momento do ano. Eles extrapolam que esses números não têm diminuído desde aquela época até hoje. Então, é uma situação que vem crescendo bastante. E é uma situação bem ruim. No Brasil não está tão diferente assim não. De 2013, mais ou menos, para cá, a contagem de população de rua do Brasil cresceu para cerca de 300 mil pessoas em condição de rua, o que é bem ruim. Então, dadas as proporções de população e estrutura de moradia, é particularmente bem ruim no Brasil. Então, é uma coisa que tem crescido bastante, que demonstra ainda mais uma questão de moradia ruim. E é o impacto que vem acontecendo com a Anne. A Anne, por exemplo, morou no carro dela junto com os cachorros. Tem uma questão de estilo de vida, no caso dela, mas ao mesmo tempo, não sei o quanto tem a ver com o estilo de vida na condição financeira que ela vivia, mas existe uma filosofia nômade por aí também, que o pessoal tem acompanhado. E aí, o que ela fez, ficou sabendo nesse momento, foi que ela encontrou essa opção de moradia mais barata que ela viu. E essa opção de moradia mais barata, ela era uma tiny house pré-pronta, já tinha uma varandinha, um RV, que é basicamente uma grande van ajustada para ter moradia, em um determinado terreno, uma zona um pouco mais ruralizada. Então ela foi para Washington morar nesse local e ela fez isso em 2023. Na verdade ela comprou esse terreno agora em 2026. Ela passou 2023, ela teve um acidente, passou 2 anos. 2025 para 2026 ela estava começando a reorganizar e voltando com o estilo de vida dela de influencer. Então ela está publicando ao longo dos dias como está sendo esse processo dela para ajustar, reformar, transformar aquele local que ela pôde comprar em uma determinada moradia. O local para ela saiu por $54 mil e ela está pagando quase $800 por mês ao longo de uns
uns 5 anos mais ou menos, que é quando ela pretende terminar de pagar. Então ela pretende terminar de pagar a moradia dela em 2031, onde ela vai estar com cerca de 48 anos, 50. Então ela tem um local para onde ela possa passar a velhice e não fique numa condição de ficar vivendo num veículo móvel por aí, torcendo para não ser expulsa de locais e por aí vai. Porque a experiência que ela teve deve ter cobrado um pouco, ela deve estar com algumas sequelas da época e vivendo um novo estilo. Ao mesmo tempo, tem uma questão de estilo de vida que ela vem vivendo, porque os movimentos tiny house e cottagecore têm crescido bastante nas mídias sociais e provavelmente acompanhados por essa mesma estrutura material que a gente vem vendo nos dados que a gente acabou de demonstrar. A população vai tendo um arroxo da sua capacidade de viver. O estilo de vida que a população das cidades urbanas vem vivendo, ele está consumindo cada vez mais. Então a gente vê um crescimento de um movimento de pessoas que estão querendo ter um pouco mais de contato com a natureza. O cottagecore, viver em meio a uma vida mais próxima às fazendas, à natureza, não viver nessa loucura urbana que é um trabalho que você começa de 7 da manhã e tem que ficar indo de transporte público de um lado para o outro, e aí eventualmente chega em casa umas 7, 8 da noite, extremamente cansado, e aí existe uma grande parte da população que vai fazer abuso de drogas para continuar seguindo seu dia e ter algum grau de relaxamento na semana. Além desse aspecto, você tem também essa questão salarial, que a capacidade das pessoas de comprar moradia vem reduzindo cada vez mais e o pessoal vem buscando alternativas. Uma alternativa que vem se demonstrando eficiente são as tiny houses. Do lado das pessoas que têm a possibilidade de construir a própria moradia e estão saindo um pouco mais da cidade. E do lado de quem está morando na cidade, você vai ver esse movimento absurdo que está numa competição com Airbnbs e afins, de pessoas tendo que morar em pequenos cubículos de 15 e 20 metros quadrados, que é incrivelmente insano para a condição de vida de uma pessoa. Isso está especialmente crescendo nos Estados Unidos. O Brasil ainda não tem tanto impacto disso, mas a gente vem acompanhando que, ao longo da história, e o Brasil ele tem uma dinâmica, um mundo desenvolvido em que as coisas demoram mais um pouco para se espalhar aqui. Quando uma determinada mudança está estabelecida do ponto de vista econômico nos países do primeiro mundo, ela começa a se expandir para as periferias, como no Brasil, e encontra aqui um local para se posicionar de um ponto de vista que funcione economicamente. Então a gente talvez deva esperar um movimento de pessoas querendo morar mais em locais rurais, especialmente com a expansão das pessoas vivendo como tiktokers e afim, e talvez uma expansão da infraestrutura de rede de internet, como a gente vem vendo as pessoas utilizando Starlinks e outros grupos de internet que conseguem localidade em locais mais afastados sem um custo de infraestrutura muito alto. Com isso a gente vai ter um caminho aí para ver para frente, mas deixa aqui o que você acha. Valeu!